Alô, Libis, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estamos com mais um episódio falando sobre Limbo. Estou fazendo aí uma sequência dos jogos. Primeiramente eu falei de Little Nightmares, onde a ideia é mostrando as fases de acordo com a narrativa, a interpretação, a cor de personagem, alguns pequenos easter eggs que talvez possam ter algumas interpretações, porque eu não faço pesquisa nenhuma, eu não vejo vídeos antes, eu não faço pesquisa nenhuma, não procuro nada. A ideia é a impressão e as ideias que eu vou tirando no decorrer que eu vou jogando. Se você chegou aqui, né, e nunca sabe o que pode acontecer, eu tenho aqui a minha playlistzinha, só você ir lá onde nossa playlist que tem o Craftando Joga, e com isso tem lá Little Nightmares e agora a continuação desse joguinho aqui. Mas se quiser, no caso, dá um pause, vê o Limbo no episódio 1, 2 e depois a gente vai aqui para esse episódio 3. Beleza? Então vamos lá continuar conversando sobre as fases, com os melhores momentos, porque eu sou tu, hein, desse jogo, o Limbo. Eu comecei, né, nesse ponto porque eu tive aí algumas dificuldades, foram muitas indas e vindas para lá e para cá, então eu já comecei desse ponto. O legal desse joguinho que eu já trouxe para vocês e nos outros vídeos é que a mecânica, juntamente com a ideia de puzzle, você vai entendendo como ela vai fazendo para lá e para cá. E é bem legal, reforçando aqui nessa fase, é que existem os diversos planos diferentes. Existe o primeiro plano, que ele é mais escuro e ele vai clareando no decorrer do ponto. Você vai vendo que tem outros elementos que vão chegando em diversos níveis de palhetas, né? O que é legal sobre puzzles, quando a gente vai falar sobre a construção do universo de uma forma geral, é que os puzzles e os enigmas, eles precisam ter alguma conexão ou com o local, ou com a temática, ou com os personagens. Até eu falo um pouco sobre isso no episódio onde eu falo um pouco mais sobre puzzles e sobre alguns enigmas. Mas a ideia é que quando você for construir algo relacionado a isso, você faça esse ponto de elemento, construção, ideia e proposta. Eu fiz um vídeo falando sobre inteligência múltipla, lógica, matemática, que eu faço um rapidinho sobre os puzzles, mas o interessante é depois, futuramente, irei fazer uma coisa um pouco mais focado, propriamente dito, dentro dessa ideia de construção de puzzles, labirintos e outra forma mais geral. Eu acho muito interessante essa proposta do vermezinho que tem problema com a luz, porque isso mostra um contraste um tanto interessante. Da mesma forma que ele é branco para contrastar com toda a paleta mais escura do jogo como um todo, eu achei meio que uma escolha um tanto, vamos dizer assim, ousada, porque se por acaso a gente fala sobre congruências narrativas, as coisas precisam fazer junção. Então, um verme mais branco, mais claro, ter medo de algo mais, né, relacionado à luz,
é um pouco estranha. Mas se você imaginar que criatura, no caso nós, somos, no caso, mais pretos, né? Temos a paleta mais escura. Então, o verme, quando faz associação com o seu cérebro, controlando você de alguma forma, ele faz uma conexão simbiótica. Porque quando você morre, ele morre junto. Então acredito que essa proposta, talvez, de fazer com que o verme ele não tenha uma associação boa com a luz, seja pelo fato de ter esse contraste simbiótico com o personagem que a gente tem. Tanto que os vermes que comem esse vermezinho que controla a gente é da mesma cor que a gente, como se realmente o verme de luz quisesse nos salvar de alguma forma, mas ele não tem um contato direto com a luz. E os vermes que comem a criaturinha têm mais associação com a gente, nos salvando desse possível libertação, talvez. Então, e nós não sabemos se essa libertação é positiva ou negativa, ou o que é, mas eu acho que é interessante fazer essas pequenas foreshadowings, ou até mesmo red herrings, porque red herring é muito legal de você imaginar essa construção de verdades e mentiras. Ficar calculando meio que o time para poder pular enquanto tá escuro sem poder tomar o choque é relativamente... Eu demorei um pouquinho para entender esse padrão, mas no final das contas consegui de alguma forma. E é legal porque aquela máquina de chuva que a gente fez lá no primeiro episódio, ela ainda funciona no cenário todo. Então, apesar de ser uma mudança entre uma parte mais de floresta, aí um subterrâneo, aí agora o prédio de uma cidade, você vê que a chuva conecta os três elementos, os três cenários, deixando meio que essa ideia de tristeza. Porque muitas vezes a chuva ela tem tanto a formatação de tristeza, quanto uma formatação de renovação e limpeza. Então, no caso aqui, é triste pelo cenário que está construído e talvez uma possível renovação. Porque não dá para saber necessariamente se ele está fugindo de algo, se está indo buscar algo, se está indo resgatar alguma coisa. Mas a ideia de ter essas dualidades é muito legal quando você for construir a sua história, o seu universo, porque dualidade gera possíveis interpretações. Gerar possíveis interpretações trazem propostas muito mais legais porque faz com que o leitor, o jogador, a pessoa que está usufruindo do seu universo, ela consegue ter as suas visões de mundo em cima das propostas que são feitas dentro daquilo que pode ser meio que avaliado de alguma certa forma. E legal, né, que mostrando um pouco desse patetismo, se percebe um pouco da física embutida, que se eu pulo e o negocinho vai pra frente, eu não consigo alcançar. Então eu acho legal que, apesar de ser meio que a física do jogo, não sei o que lá, mas quando você for construir o seu universo, saiba que
Ou você precisa considerar a física do mundo real, ou a física estabelecida. Já disse isso já num episódio falando sobre o nonsense. Mas a proposta é que quando você for estipular uma coisa fantástica, estipular o quanto a física é importante para aquele universo também é algo a ser avaliado. E legal porque aquela mecânica que a gente viu lá antes, de que você tem que meio que segurar um pouco o controle para que o negócio meio que funcione de uma forma geral, é interessante você imaginar como ela foi meio que prevista para esse momento. Olha meio que a física entrando de novo aí como proposta de, no caso aqui, proposta de puzzle. Mas no caso, quando você for fazer o seu cenário, a física proporcionando aquilo que você gostaria que proporcione.
É. O que eu achei legal dessa fase como um todo, apesar de toda a dificuldade para conseguir passar, pelo fato de ter demorado bastante, só que eu achei interessante é que sempre existe um foreshadowing para a próxima coisa, para o próximo momento. Tanto que nesse finalzinho, alguma coisa meio que passou sem que a gente não tenha visto, ou no máximo uma sombra, visão periférica, apenas o som. Então eu acho muito legal essa forma de trazer essa proposta de que, como é um jogo contínuo, não tem necessariamente uma fase, mas caso você morra, ele volta num checkpointzinho. Então existem diversos pequenos checkpoints, mas a ideia do jogo geral é ser algo contínuo. E você percebe que existe sempre o instigamento com um possível antagonista ou com um possível conflito. No caso, a aranha apareceu algumas vezes, as crianças apareceram algumas vezes. Agora, nessa terceira parte, não existe um antagonista muito claro aqui, no máximo, os vermezinhos que controlam a mente. Mas você percebe que já existe, deste momento para um próximo, que exista uma transiçãozinha, uma possível apresentação. Então isso é bem legal, porque dentro da construção da sua plot, trazer propostas narrativas que vão fazendo a movimentação é algo muito mais legal, algo muito mais interessante. Então, pessoal, esse aqui foi o episódio 3 sobre Limbo. A gente vai encaminhando até o final. Provavelmente eu faça inside, mas caso qualquer coisa vocês acharem interessante, coloca aqui algum outro joguinho que você acha que seria legal que eu trouxesse um pouco mais da história. Já pediram Resident Evil, já pediram também um joguinho lá, o Plague Tale. Então eu posso ir, quem sabe, já deixando isso muito mais como se fosse uma série mais direta, sempre aí, talvez nas sextas-feiras, nas quartas-feiras, segundas-feiras. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam dessa série de jogos e com isso eu posso deixar uma coisa mais frequente, trazendo aí toda semana para vocês, beleza? Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!